Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje nós vamos entrevistar o engenheiro Renan. O Renan é engenheiro e professor. Renan, tudo bem? Obrigado por ter vindo conversar com a gente esse dia. Gostaria que você pudesse, já começando, a se apresentar. Falar quem é você. Primeiro quero agradecer Maicon pelo convite, agradecer a Stephanie para trás das câmeras. Primeiro é um prazer estar aqui, né, cara? A gente participou da montagem do cenário e de tudo, mas é a primeira participação. Como você já disse, meu nome é Renan, eu sou engenheiro civil, sou neto de pioneiros aqui do município de Paissandu, também sou neto de pioneiros do município de Maringá, então toda a minha família está aqui na região. Sou professor universitário nos cursos de engenharia civil e engenharia sanitária e ambiental. E fui professor também durante um certo tempo no Senai, em cursos profissionalizantes e também no curso técnico, né, esse novo ensino médio. Então, tive a oportunidade de dar aulas para alunos do ensino médio e também alunos do ensino superior. A gente viu que você tem uma vasta experiência como professor. O que te motivou? O que fez você tomar essa decisão? Na verdade, foi meio que natural, porque eu gosto de falar, né? Então, todo professor tem que gostar de falar. Então, eu já gosto de conversar, gosto de falar bastante. E aí, durante a graduação, eu acabei entrando no projeto dos Engenheiros Sem Fronteiras, que tem sede na UEM, o núcleo fica ali dentro da UEM. E eu fiz parte do projeto Oficina, que era dar aulas em escolas públicas de Maringá, incentivando alunos do ensino médio a buscar uma graduação na área das engenharias, né? Então, a partir daí, foi desenvolvendo um interesse mesmo pela sala de aula e tô desde então. Realmente, juntar a fala é o útil ao agradável, O né? útil ao agradável, exato. Renan, eu acho que uma grande dúvida que a gente tem, até quem tem em casa pode ter, o que são os engenheiros sem fronteira? Cara, todo mundo conhece muito falar dos médicos sem fronteiras, né? Que vai para outros países, principalmente quando acontece alguma catástrofe natural, vão ajudar. O Engenheiro Sem Fronteira tem o mesmo ideal, é sempre ajudar as pessoas mais vulneráveis. Então, é uma união de engenheiros sem fins lucrativos, onde todo mundo que está lá é voluntário e desenvolve projetos que visam melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. Então, tem projetos voltados à reciclagem, tem projetos voltados à capacitação, tem esse projeto que é o Projeto Oficina, quer ir dar aula em escola pública para tentar motivar os alunos a entrar numa graduação, mostrar o que um engenheiro pode fazer. E aí, dentro desse projeto Oficina é legal porque eu tive a oportunidade de ministrar aulas com engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, engenheiro civil. Eu só não tive a oportunidade de estar na mesma equipe onde tinha os engenheiros químicos, né? Mas, cara, é muito legal, porque você consegue levar com experimentos, com práticas simples para dentro das escolas e motivar os alunos a seguir nas áreas das engenharias, né? Sim. Seria um divisor de águas para os alunos, né? Sim. Seria mostrar a profissão de perto para poder ter esse engajamento deles. Exato, porque todo mundo tem aquela visão meio distorcida da engenharia, que para você ser engenheiro, você tem que ser o cara que é um gênio em matemática, um gênio em física, tem que ser excelente em conta de cabeça, e não é, né? O engenheiro ele tem que ser bom em resolver problemas. Seja qual for o problema, a principal habilidade do engenheiro é resolver problema. Então, lógico, você vai ter que ter uma afinidade maior com as matérias das áreas de exatas, mas você não precisa ser um Einstein para cursar engenharia. E muitas das vezes, os profissionais que se formam nas engenharias, que é o meu caso mesmo, eu não trabalho com a parte de cálculo em si. A minha principal área de atuação é na engenharia pericial. Então eu gosto dessa parte de investigação, dessa parte de estudar as problemáticas da construção civil. Então, parte de cálculo mesmo, depois de formado, a minha é muito reduzida. Eu estudo muito cálculo, leio muito livro de cálculo, de geometria analítica, para poder dar aula na graduação. Mas dentro da atividade como engenheiro, quase não utilizo os cálculos, né? Eu vou te fazer uma pergunta em cima do que você me disse. Para você, então, o que é ser engenheiro? Cara, para mim ser engenheiro, eu até gosto de conversar isso com os meus alunos na sala de aula, que para mim o engenheiro ele é aquele profissional que ele atua em todas as esferas da sociedade, né? Porque você sabe, você trabalhou em órgão público, foi o secretário de obras mais novo do estado do Paraná, então você sabe que o engenheiro ele tem, né, na manhã ele pode tomar café com o prefeito, à tarde ele vai almoçar com o líder do bairro, e talvez no finalzinho da tarde, começo da noite, vai encontrar aquele morador mais carente do bairro para entender qual é a problemática. Então o engenheiro ele tem esse papel importante na sociedade, que é identificar a problemática desde o topo até a base,
e trazer uma solução prática, melhor custo, da melhor forma possível, gerando menor impacto ambiental. Então, o engenheiro, para mim, é dos principais pilares para o desenvolvimento social. E qual que é a diferença do engenheiro civil para o engenheiro de perícia? Na verdade, o engenheiro patologista, engenheiro pericial, né, que trabalha com a parte pericial, ele pode ser formado em qualquer engenharia, né? Aí você faz a pós-graduação que te capacita a trabalhar nessa parte de investigação. No meu caso, como eu sou engenheiro civil, minha pós-graduação é em avaliação e perícias de engenharia, é mais voltada para a área da engenharia civil mesmo. Então, estudar quais são as problemáticas. Tem um termo que nós acabamos emprestando da medicina, que é a patologia, né? Que é o estudo das doenças em si, e fazemos essa correlação entre o corpo humano e as estruturas. Então, nós buscamos entender o que causa aquela problemática, tratando aquilo como se fosse uma doença da construção. Por exemplo, está acontecendo infiltração na minha casa, a patologia dele é proveniente de uma infiltração. Como surgiu? Por que surgiu? E depois de identificado como resolver essa problemática, é bem similar a um médico, que primeiro passa para você os exames, descobre qual é o problema e depois te passa um tratamento, né? Ótimo. Então seria realmente como um médico, seria fazer essa investigação do problema, encontrar o problema e fazer o tratamento dele? Seria bem isso. Eu gosto de falar que mescla um pouco com o que seria ser um médico e um detetive, né? Porque você tem que ir lá, tem que investigar, tem que entender o porquê que aquilo ali surgiu. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu já até comentei com você, que acho que uma das maiores problemáticas para identificar patologias é na parte da hidráulica. Sim. Por quê? Porque às vezes tem um vazamento ou está tendo uma mancha de infiltração, mas a problemática não está naquele ponto em específico. Talvez é algo muito pior, né? Ou Sim. Talvez você idealiza que é uma problemática gigantesca e é algo fácil de remediar. Então é legal porque tem toda essa parte de investigação, e aí tem a parte que você faz a investigação onde ela é destrutiva, né? Que é o caso de, às vezes, ser necessário escarificar, que é descascar a parede, quebrar os arcos, ou você pode fazer a investigação de um método não invasivo, que é quando você loca equipamentos, por exemplo, uma câmera térmica para identificar pontos onde tem umidade. Então tem toda essa questão da investigação junto, né? Isso é legal pra caramba. Como você disse, eu também sou engenheiro civil e eu sempre tive uma visão que muitos professores não tinham essa prática. Você acha é necessário o professor de engenharia civil ter a prática como engenheiro? Cara, depende muito da matéria que esse professor vai lecionar. Eu acho que a prática, ela contribui muito, enriquece muito a aula do professor, que nem meus alunos vão ser prova disso. Eu sempre procuro trazer exemplos práticos para dentro da sala de aula. Então, alguma vivência que eu já tive em obra, ou a vivência que eu acabei compartilhando com algum amigo que me trouxe a informação. Então, eu acho que essa vivência, né, acaba enriquecendo a aula, sim. Mas dependendo, que nem aquilo que eu falei, vai muito da matéria que esse professor leciona. Porque, por exemplo, um professor de universidade hoje, que ele é engenheiro civil, mas ele dá as matérias de cálculo, dá matérias de física, dá matéria de geometria analítica, álgebra linear, que são essas matérias que são a base para o curso de engenharia em si. Não tem muito como você correlacionar isso com a prática, né? Agora, quando você vai ter uma matéria mais específica, como saneamento, como hidráulica, como estruturas, obras de terra, aí eu vejo que sim, essa vivência em canteiro, essa vivência em trabalhando como engenheiro de fato, não sendo professor, né? Porque sempre tem aquela piadinha, você trabalha ou você só dá aula, né? Como se ser professor, para quem é engenheiro, não fosse atuação profissional. Mas tem aquele professor que ele decide migrar para ser um acadêmico mesmo, né? Para ser um pesquisador, faz mestrado, faz doutorado. E eu vejo que nós precisamos desses profissionais e muito, né? Principalmente para desenvolvimento de conhecimento, mas às vezes pode faltar um pouco essa vivência no canteiro, né? De, às vezes a pessoa saber muito da teoria e aí o aluno fala, professor, e onde que eu aplico isso na prática? Sim. Não sei. Nós tivemos professores, né? Estudamos na mesma instituição, que eram excelentes professores na parte teórica, mas ficava muito aquém na parte prática, enquanto tivemos professores que eram excelentes na didática deles, porque eles conseguiam trazer a vivência deles em obra, né, na atuação profissional para dentro da sala de aula. Sim, realmente é um grande desafio a gente poder mesclar esses dois. Sim. Seria um ideal que a pessoa conseguisse colocar na balança e
passar isso para o aluno. Qual que é a dificuldade que você pode ter analisado no tempo dos alunos que vêm do ensino médio para a engenharia? Cara, varia muito de perfil de aluno para perfil de aluno. Normalmente, um aluno que veio da instituição privada, que fez ensino médio em escola particular, ele tem um desenvolvimento muito melhor, principalmente nos 2 primeiros anos, que são aquelas matérias que são uma continuidade do ensino médio, né? Porque se você pegar cálculo 1, é uma continuidade do que nós já vimos, ou pelo menos começamos a ver no ensino médio ali, que é a questão de imagem, domínio, função, né? Enquanto quem veio da escola pública, muitas das vezes tem uma defasagem nessa questão do ensino e acaba sofrendo muito na questão de adaptação. Mas nada que a dedicação em si não resolva, que nem eu gosto de dar meu exemplo, eu mesmo não fiz o ensino médio, né? Eu sou um caso à parte que quando eu estava no ensino médio, segundo ano do ensino médio, eu decidi, no começo do ensino ano, cursei o primeiro ano, no começo do segundo ano falei, não, vou parar. Parei de estudar, fui trabalhar, né? Trabalhei com um tio meu, né? Eu trabalhava de auxiliar de depósito, então era carregando e descarregando caixa. Falei, não, isso não é para mim não, vou voltar a estudar. Aí eu fiz a prova do Enem, na época não era o ENAD, era o Enem, né? Fiz a prova do Enem, consegui eliminar o ensino médio com a prova do Enem, entrei num curso técnico por orientação do meu pai, fiz o técnico eletrotécnico e falei, pô, legal, eu gosto de conta, cara, eu gosto de projetar. Aí foi onde eu fui para engenharia. Então a engenharia não era o curso que, nossa, eu almejava, que sempre desde pequeno sonhei com a engenharia. Foi uma descoberta assim a partir do curso técnico, né? Então eu vi que eu gostava de conta, gostava de projeto, gostava de obra, falei, engenharia legal, eu vou fazer engenharia. E aí meio que foi. E aí eu compartilho essa situação com os meus alunos, porque principalmente nos 2 primeiros anos, eu gosto de falar que a cruz da engenharia é os 2 primeiros anos. O aluno que passa pelos 2 primeiros, ele se forma, né? Porque os 2 primeiros anos tem todos os cálculos, tem todas as físicas, tem o começo das mecânicas, então o aluno fica perdido. Mas superando essa dificuldade, agora você vai ter que ter, se você veio de escola pública, não teve um ensino médio com uma qualidade muito boa, né? Que infelizmente é a realidade na maior parte dos municípios hoje no Brasil. O que acontece? Você vai ter que ter uma dedicação maior, mas não é impossível. Sim. Né? Se dedicando, é possível concluir, sim. Perfeito. Como você disse, né? Os 2 primeiros anos é o que caleja o aluno, que prepara ele para o futuro. A gente brinca que a engenharia, como engenheiros, né? Ele te ensina a procurar a resposta. Exato. Então, esses 2 primeiros anos é essencial para que ele possa desenvolver isso. Renan, você falou que você foi como assistente de depósito? Auxiliar de depósito. Auxiliar de depósito. O que foi que te tirou desse local? Foi a decisão do serviço pesado mesmo? Foi basicamente isso, aquele negócio. Né? Meu pai sempre falou assim, não, você tem que estudar, vai estudar, você tem que fazer um curso superior. Mas na época, um moleque mais novo, não, eu quero ter meu dinheiro. Meu pai falou, então você quer? Então beleza, então vai lá. Experiência. Vai lá, foi o que ele falou, e isso vai agregar. E minha mãe também, não filho, vai trabalhar, se você não quer estudar, você trabalha, não fica parado na vida. Aí o tio meu conseguiu me encaixar como auxiliar de depósito, na época era uma distribuidora de produtos da Ginomoto, né? Então chegava os caminhão, cara, com aquele saco, aquelas caixas de sabor a Mickey, aqueles temperos prontos, né? Sim. Chegava saco de sal, azeite, shoyu, galão de 20 litros de shoyu do saco, né? E aí o mais novo, sobe no caminhão e descarrega. Não, vai lá e separa a mercadoria dos motoristas. Você tem que fazer pacote. Aí eu ficava tipo, meu Deus do céu, isso aqui não é vida não, cara, deixa eu voltar a estudar que as costas não estão mais aguentando. Aí foi onde eu comecei o curso técnico na época, no período noturno, né, trabalhando e estudando, concluí o curso técnico. Aí meu pai falou, pô, você tem garra mesmo para estudar, né, cara? Vamos para graduação, faz. Eu falei, pai, tô pensando em fazer engenharia. O olho dele até brilhou, né? Eu falei, não, pode ir, vai lá, faz engenharia. Aí foi onde eu fui para essa área, mas foi meio foi esse choque de realidade entre porque quando nós somos mais novos, nós idealizamos que o importante é ter o próprio dinheiro, né? A gente não acaba muito pensando ao longo prazo. E aí, trabalhando ali, vendo daquela luta, falei, não, eu acho que eu vou me dedicar para ter uma condição de vida melhor no futuro. E teve também o pessoal que trabalhava comigo, quero agradecer a todos que trabalhavam comigo lá, que principalmente os motoristas, mas aí falaram, Renan, você é muito novo, cara.
Você não tem que estar aqui dentro do depósito, vai estudar, bicho, vai procurar alguma coisa. Então, eu sempre, graças a Deus, sempre esteve ao meu lado pessoas que me mostraram, sabe? Questão de buscar algo melhor, de estudar, de se aperfeiçoar, de procurar uma realidade melhor. Renan, você que está no mercado de trabalho já há algum tempo, como engenheiro, a frase que eu mais ouvia na faculdade é que o mercado está lotado de engenheiro. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, essa frase ela não é 100% verdade, mas também não é 100% mentira, né? Vai muito variar do perfil de engenheiro que você é, o tipo de profissional que você vai ter. Se você for só aquele profissional que é só mais um, né, que é aquele profissional que não tem uma área de domínio, que é o famoso caneteiro, né? Na nossa área nós temos muito essa expressão, que é aquele cara que não entende de nada, mas ele assina qualquer RT para ganhar um trocado. Para esse profissional, o mercado realmente vai estar saturado. Agora, se você é um profissional que realmente tem um diferencial, que busca melhorar, se capacitar, que busca especialização, né? E aí, quando eu falo especialização, não é só título de pós, de mestrado, de doutorado, desenvolver conhecimentos técnicos mesmo. Então, participar de eventos, participar de feiras, de mini curso, né? Desenvolver habilidades, seja habilidades na parte de comunicação, na parte de vendas. Para esse profissional que está sempre buscando aprender, para esse tem lugar sim. E você vê que tem uma demanda muito grande, principalmente em algumas áreas, tem-se uma carência de profissional, né? E uma coisa que eu acho legal, eu dou aula na Uniaselv, e aí eu tenho alunos meus que são de vários estados do Brasil. E aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, Paysandu, Maringá, né, essa regional, temos muitos centros universitários, então se forma muitos profissionais de todas as áreas todo ano. Então, Maringá, Paysandu, Dr. Camargo, são saturados em todos os mercados, né? É um mercado mais difícil de você ter uma inserção, porque todo ano está saindo profissional novo no mercado. Mas se você buscar atuar em áreas onde pouquíssimas pessoas pensam em atuar, que nem, por exemplo, eu não pensei que eu trabalharia com engenharia pericial, né? Então, comecei a ver o mercado, vi que era um mercado que era carente de profissional, falei, é mais fácil eu ser o engenheiro patologista, trabalhar com a parte pericial, do que talvez decidir trabalhar com projetos arquitetônicos, que hoje existem muitos engenheiros que trabalham com a parte de projetos. Mas, se você buscar em outras regiões, voltando ao exemplo dos meus alunos, tem estados no Brasil que é muito carente, né? Eu tenho um primo meu que ele mora no Mato Grosso, e ele estava falando que na região onde ele mora, que é a cidade de Campo Novo do Pericis, a faculdade mais próxima está quase a 200 quilômetros. Então, tipo assim, o engenheiro lá ganha muito bem, porque demora para você formar. O custo da graduação também é muito alto, né? Então, o mercado ele pode estar saturado em certos polos e em certas áreas de atuação, mas no geral tem muito campo para o engenheiro atuar. É bom que isso motiva o engenheiro, né? Ele tem que ter o seu diferencial. Tem que buscar um diferencial, verdade? Realmente a gente sabe que estudar não é fácil, ainda mais uma engenharia. A gente sabe como é complicado você passar pelas fases. Tem momento que dá vontade de desistir de tudo e sair correndo. Jogar tudo pro alto. A gente tem algumas matérias na faculdade que parece que não entra na cabeça, mas a gente sabe que isso passa. Tem alguma frase ou algum pensamento que você pode falar para os seus alunos sobre isso? Sobre as dificuldades da graduação? Cara, o que eu mais costumo falar para os meus alunos é que dentro da sala de aula a gente vai ter algumas matérias que a gente vai esbarrar, que nem eu acabo compartilhando com eles que eu reprovei uma matéria na graduação também, então tive que refazer a disciplina, né? Acho difícil o engenheiro que não tenha reprovado. Você é a parte, você passa em tudo, então. Mas na grande maioria sempre tem aquele que reprova em uma ou em outra matéria, né? Fica com alguma dependência, porque é um curso muito pesado, ainda mais difícil para quem trabalha e estuda, mas vale a pena. É um sacrifício aí de 5 anos, no mínimo, né? Eu sempre costumo falar que é no mínimo 5 anos, o máximo, aí só Deus sabe, né? Depende de profissional para profissional. Mas é um sacrifício que vale a pena, né? Porque você consegue colher os frutos depois de formado, porque uma coisa que eu gosto de falar é aquilo que, retomando aquela frase que eu trouxe no começo, o engenheiro ele é o profissional que resolve problemas. Em qual área? Só na engenharia? Não. Ele resolve problemas. Uma das áreas mais legais é a parte de gestão, né? Porque o engenheiro ele tem base de gestão de projetos, tem base de empreendedorismo, tem o básico da própria graduação, da parte de finanças,
de lidar com pessoas. Então ele é um profissional que pode atuar em qualquer frente, né? A gente percebe muito isso. O engenheiro em si, ele trabalha em diversas áreas, bancário, humorista, porque ele se dá bem com essa atualização de informação que ele tem. Ele aprendeu a gestar a informação que chega e dar uma resposta em cima disso. Sim, sim. E acho que uma das coisas que para mim dentro da graduação mais me fizeram assim enxergar a engenharia com outros olhos, entendendo que o engenheiro não é só aquele profissional de canteiro, só aquele foi escritório, foi ter feito parte do PMI, que é um Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas dentro das áreas das engenharias que não trabalhava com a engenharia em si, trabalhava com toda a parte de gerenciamento de projeto, de gestão de empresas, gestão de pessoas, aplicando os conhecimentos que adquiriu dentro da engenharia. Então isso para mim foi bem marcante. É um divisor de águas na nossa mente, né? É um divisor de águas. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que o engenheiro era aquele cara que estava na fiscalização de obra e fazendo projeto. A minha visão, na época, eu estava com 16 anos, faz um tempinho, a minha visão era essa do engenheiro civil. Durante a faculdade, eu percebi que o engenheiro civil tem um leque enorme, que é fora do comum de possibilidades. Não só engenheiro civil, né, cara? Como eu disse, eu tenho a oportunidade de dar aula para os engenheiros também da turma de engenharia sanitária e ambiental. É um leque muito grande de atuação, né? O engenheiro, ele é gabaritado realmente em várias áreas, né? Em várias áreas. Então, o engenheiro que fala, eu não estou conseguindo trabalhar, talvez porque você está tão focado em uma área em específico que não conseguiu ver o leque de atuação que você pode ter com a tua formação, né? Com o seu diploma. As portas que aquilo abre para você. Uma frase que teve um professor que sempre me disse, eu sempre repito, é que como aparecem muitas oportunidades pra gente, às vezes a gente fica com medo de abraçar. Ele sempre fala assim, alguém veio te dar uma oportunidade de serviço, fala que você sabe, vai lá e aprende, porque a gente tem a capacidade de procurar, de pesquisar, de fazer o gerenciamento, então não perca a oportunidade. Isso é uma coisa que eu costumo falar para alguns alunos meus na sala de aula, que a faculdade ela não te prepara, ela te ensina onde buscar as respostas. Exatamente. Então, eu fiz a faculdade de engenharia, eu vou sair sabendo fazer projeto estrutural? O básico, meu querido. Agora, se você fala assim, não, eu vou ser projetista estrutural, eu vou trabalhar com a área de projetos, não é só o conhecimento que você teve na graduação que vai te possibilitar fazer grandes projetos. Você vai ter que ter aquela educação contínua, buscar mais conhecimento, né? Então a engenharia te ensina isso, te ensina na base da pancada, mas te ensina que você tem que buscar o conhecimento. É necessário aprender. Né? É necessário aprender. Você aprende a aprender, né? Renan, tem mais alguma informação que você quer passar, mandar um abraço para alguém? Eu quero agradecer vocês mais uma vez, agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Muito legal estar aqui, muito legal compartilhar esse bate-papo com vocês. Espero que tenhamos mais dessas, né? Não só para falar de engenharia, mas de outras áreas também, áreas de empreendedorismo e por aí vai. Queria mandar um abraço para os meus amigos que fizeram a graduação comigo, em especial o Renan Torezano também, já tem um tempo que não me responde no WhatsApp, mas quero mandar um abraço especial para ele, para a mãe dele. Já fica a dica aqui em vídeo. E falar também que ele é um baita do engenheiro civil, também é engenheiro de segurança do trabalho, então é um excelente profissional. E agradecer a todos, agradecer a Stephanie que está ali rindo atrás das luzes. E, Maicon, obrigado, cara. Então, hoje nós ficamos por aqui e logo teremos mais um bate-papo.